Bom, gente, minha tarefa é dar abertura, então, ao livro de Eclesiastes e falar desse tema. Eclesiastes é uma palavra que vem do hebraico. Depois posso até olhar mais de perto. Mas Eclesiastes significa assembleia. A palavra eclesia vem de Eclesiastes. Eclesia nos lembra já de igreja. A palavra igreja não é o templo. Igreja é a assembleia, a reunião. E assim surgiu a Igreja de Cristo, que é a assembleia, a reunião daqueles que acreditavam em Jesus. Mas a palavra vem do hebraico já, Eclesiastes. E aonde tem a assembleia, alguém precisa falar. E esse então é chamado do pregador, aquele que fala, aquele que faz o discurso. Então nós herdamos essa ideia de igreja, eclesia, e alguém que fala, que é o pastor. Mas pode ser um ministro, pode ser alguém que assume a palavra, pode ser um leigo. Então igreja é ali onde pessoas se encontram, em nome de Jesus. E alguém traz a palavra. Essa foi a ideia do templo, das sinagogas, as pequenas igrejas ainda escondidas do Império Romano, depois a igreja oficial, e isso nos alcança até hoje. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão era tido o cara mais sábio da época daquele mundo. E Salomão, ele deu início a um período chamado período da sabedoria. Isso é muito interessante. A sabedoria, ela foi um movimento que começou com Salomão e teve alguns livros de sabedoria. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó também entra, me parece que eram esses. Esses livros chamados livros de sabedoria. Eles contêm experiências em torno do dilema da vida, do segredo da vida, da felicidade e também da tragédia. Mas é um livro que visa assim quase de modo terapêutico explicar as coisas do dia a dia. E nesse contexto nós vamos hoje abrir essa série com a vaidade, depois o tempo, a companhia, o luto e o quinto tema, a lembrança. Mas pesquisando hoje, o que é vaidade? É aquilo que é vão, aquilo que é vazio, firmado sobre aparência ilusória. Não se trata que de repente a nossa netinha, ela vai lá no kit da avó e pega o batom e se dá uma... Isso não é, nossa, como essa criança é vaidosa. Não tem nada a ver com isso. Nem também quando ela põe o sapato da mãe dela, ou põe de repente, esse dia ela pegou um vestido de casamento da Kátia e desfilou na nossa casa. Isso não é vaidade. Isso, claro, eu acho que a mulher tem esse lado um pouquinho desse cuidado, né? Os homens são um pouco diferentes aí, mas os meninos fazem a mesma coisa, pegando as ferramentas e tudo aquilo que faz parte também do universo masculino. Mas eu queria dizer assim, não é disso que nós estamos falando. Também não é se cuidar. Pelo contrário, quando alguém não se cuida, isso incomoda a gente, né? Quando alguém não usa um desodorante e o bafo já vem, né? Assim, aquele cheiro já vem, o sovaco já vem de longe, a gente até tem vontade de dizer, cara, né? Um desodorantezinho vai bem, né? E tem pessoas às vezes... Deixa eu até fazer aqui alguma coisa. Você sabia que quando a gente envelhece, a gente perde 70%, pode perder 70% do olfato? Por isso, quando os filhos também dizem para o idoso, pai, dá uma caprichadinha aí, não é ofensa, porque talvez o idoso já nem sente mais tanto cheiro. Eu tenho feito isso com meu pai e ele agradeceu, né? Porque às vezes nem percebe, mas o outro percebe. Então vamos proteger as pessoas também aqui. Então, utilidade pública agora, tá? Fecha parênteses. Gente, mas o que mais fala aqui de vaidade? Valorização que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Aqui já entra num patamar que é bonito. A gente também tem que ter autoconfiança, pode ter autoconfiança daquilo que são nossas habilidades. Né? Não tem nada errado. Hoje, para contratar empregados, funcionários, a gente olha um pouquinho para quem é aguerrido, que tem um pouco de vontade, motivação. Né? Então, isso é importante.
Mas ainda assim, quando alguém começa a se achar que é melhor que os outros, acha que isso lhe dá vantagem, acha que pode mandar por causa disso, nós vamos entrar num campo que a Bíblia chama de vaidade. É pensar além de si mesmo. Poucas pessoas na história têm sido bem-sucedidas a levar a busca pela satisfação até as últimas consequências. Eu acho nós aqui no nosso contexto brasileiro, nós sabemos que a vida nem sempre é fácil, né? Eu percebo como nós já fomos massacrados por essa tal da inflação até o ano antes de 94, né? Eu sei que, eu lembro tinha meses que chegava a 50% de inflação. Como era difícil, como a gente tinha que comprar freezer para rapidamente guardar as coisas e assim que o dinheiro hoje que a gente recebeu já logo fosse gasto em compra para a gente não tem saudade disso, né? O nosso momento econômico ficou caro. Eu acho que uns 25% do custo de vida subiu. Mercado, combustível, algumas coisas dessa natureza vão nos lembrar disso. Ainda assim, pessoal, eu vejo que nós não temos um desabastecimento dos mercados. A gente ainda consegue comprar todas as coisas. Dizer que nossa vida brasileira é fácil? Não, não é fácil. A gente gosta de comparar com a Suécia, a Alemanha, né? Dinamarca, esses países top 10, Estados Unidos. Mas a gente não se compara muito aos países da África ou da América Latina, alguns aqui, né? Então, a vida não é fácil, por outro lado, estamos bastante bem comparado a algumas nações. Ainda assim, pessoal, a gente sabe que a big picture, né? O grande quadro que a gente tem da nossa vida, ele não é perfeito. Tem pessoas que vivem a ilusão, a minha vida boa, tudo certinho, tudo controlado. Eu estudei, me formei, ganho um bom salário, casei, tenho filhos maravilhosos. E a gente vai contabilizando sucessos. Mas quando a gente faz um zoom é aquilo que a gente... né, hoje no celular tem a máquina fotográfica. Você tem uma imagem... e de repente eu me distancio dela um pouquinho, e aí eu consigo olhar um horizonte ainda maior. E quando eu me distancio um pouco e eu der uma nota, você é realmente satisfeito com o curso que você escolheu na sua formação? Você faria esse curso de novo? Você realmente está satisfeito com o grupo de contato que você tem? Você realmente está satisfeito no teu casamento? Você não tem nenhuma preocupação com os seus filhos? Você realmente está satisfeito? E aí nós vamos perceber que a equação não é tão precisa como nós gostaríamos. Nós vamos ver que, de alguma maneira, o pecado, a fragilidade humana, ela nos afeta em muitas áreas. É disso que Salomão fala em Eclesiastes. Só que eu diria assim, ele vai tão longe que eu acho até que ele vira um pessimista, um chato de galocha. Mas quem era esse Salomão? Vamos dar uma olhadinha. O próximo texto, 2 Crônicas 1. Pessoal, eu vou passar alguns textos, eu espero que vocês não se cansem. Se não quiserem ler também, só escutem. Mas eu acho que isso nos dá uma boa compreensão de quem era esse Salomão. 2 Crônicas 1, 7. Salomão é filho de Davi. Davi foi o cara, a estrela de Davi hoje que os judeus ainda usam e é a sua marca de identificação. É porque Davi foi o cara que teve o maior império, foi o cara mais bem sucedido em termos bélicos, foi o cara que ampliou seus horizontes, ele construiu o palácio, ele construiu muita coisa. Aí ele queria construir um templo ao Senhor e Deus disse: não, as tuas mãos estão muito sujas de sangue. E aí esse Davi, ele tem um filho chamado Salomão. E esse Salomão então foi aquele que viria a construir o templo. Vamos ver desse Salomão agora. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu:
Tu foste muito bondoso, ó Deus, para o meu pai Davi, e tu me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa ao meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto ao pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse povo tão grande? Deus diz: Salomão, pode escolher o que tu quiser, tu é um cara abençoado. E ele pede sabedoria e conhecimento. Versículo 11. Deus disse a Salomão: já que esse é o teu desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu te fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, nenhum depois de você terá. Ele pede sabedoria, e Deus dá sabedoria a ele. E cá entre nós, gente, vocês já viram que tem gente sábia, né? Tem algumas pessoas, quando tu fala com elas, parece que elas entraram 10 vezes na fila para serem sábias. Como é que pode? E não é necessariamente conhecimento cognitivo. Elas são sábias. Flui palavras não inflacionadas. O que elas dizem faz sentido. E o que elas fazem é rodeado de sabedoria. Que coisa linda. Salomão é um cara assim. Só que Deus disse: tá bom, já que você não pediu coisas materiais, vou dar sabedoria. E você ainda também será muito bem sucedido, muito rico. O segundo texto que eu quero ler com vocês. 1 Reis 10. A rainha de Sabá, eu não olhei certo, mas me parece que era o reino da Etiópia. A África já teve momentos muito bem sucedidos. E essa rainha de Sabá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, que tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse ela então ao rei Salomão: tudo o que eu vi em meu país acerca das tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Pessoal, isso é muito bonito. Ainda assim, esse Salomão, com todo sucesso, o cara era conhecido na época como uma celebridade. E olha que não havia Instagram, não havia Facebook, não havia internet. E certamente o cara era um Bill Gates, o Mark Zuckerberg, ou o dono da Amazon, ou da Tesla. Não tem a menor dúvida que o cara era daquele cara bam, bam, bam. Ainda assim, essa celebridade chamada Salomão tem um relato meio que deprimente nesses 2 primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, a respeito do sucesso, da conquista, de relacionamentos, de hábitos. O cara é deprimente. Ele já começa dessa maneira. Logo em Eclesiastes 1:1 ele diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade, vaidade. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aqui essa palavra adquire um contorno diferente, não é a nossa netinha passando o batom, ou um menino fazendo de conta que é um piloto de Fórmula 1. Não é isso. Aqui ele diz, é tudo aparência
o que eu vivo. Cara, que pessimismo. Cara, você convidar um desse sujeito para um jantar, seria um jantar meio trágico. Você acha que o cara é bam, 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 e ele vai lá ficar um chororô, no mimimi a noite toda, de que o cara não está feliz no seu casamento, que o cara não está feliz com o que tem, que ele se sente sozinho, que ele aprendeu a degustar vinho, mas isso não preenche em nada, e ele vai falando daquilo que é a sua vida. No final ele diz essas coisas, que tudo é tão produtivo, é tudo, aliás, não produtivo, é tudo tão sem graça, como correr atrás do vento. No alemão ainda, é como Wind einfangen. Traduzindo em português, é como querer ensacar vento. Essa história eu já ouvi em algum lugar, né? Vocês lembram? Ele diz isso, é como você querer embalar o vento. Então essa pessoa não estava tão errada, né? Desculpe, agora não pude perder a oportunidade. Mas ele diz, é como ensacar vento. Ele vai falar de algumas coisas, algo como caminhos que parecem serem infalíveis e que no final não suprem a existência humana. Olhando para o dia a dia da nossa vida, eu acho que não é muito difícil a gente chegar às vezes à conclusão semelhante. Muitas vezes, meus pais agora estão bem doentes. Meu pai está acamado, minha mãe, já falei, ela perdeu a noção das coisas. Mas eu lembro anos atrás, eu ligava para minha mãe, mãe, como é que você está? Ah, filho, eu tenho tanto ócio, não sei o que fazer. Aí o pai dizia, assisto um pouco televisão, porque eu não sei o que fazer. Interessante, quem tem uma vida tão ativa, de repente entra numa fase do ócio. Sabe, gente, hoje, as mídias, elas exploram as suas dores, as suas lacunas, os seus vazios. Se você tem uma certa compulsão por compra, e você começar a entrar na internet e quer ver, de repente, o valor de uma joia, de um tênis bom, bote lá Nike, tá? Um tênis da Nike. Pronto, por 2 semanas você vai receber tudo da Nike. Vocês já perceberam isso? Eu gosto de mexer com ferramentas. Esse dia eu botei uma vez uma parafusadeira, que eu queria da Bosch, uma lá, né? Cara, depois as lojas do Brasil todo descobriram que em Jaraguá, lá na rua perto do Hornburg, tinha alguém que queria uma parafusadeira. E eles vão mandando. Como é que pode? Chama-se inteligência artificial. Mas se você tem problema com pornografia, e você vai abrindo sites assim, eles vão mandar coisas que lhe convém na sua necessidade, no seu desejo. Se você gosta de carros, eles vão mandar carros. Se você gosta de entrar em site e relacionamento, não estranhe que de repente tem mulher do mundo todo querendo fazer contato com você. Mas isso é inteligência artificial. Isso não é a realidade. Isso é vento, isso vem e vai. Isso são miragens. E vocês sabem o que é uma miragem? Uma miragem é quando você não está legal na sua mente, você está com muita sede, você está com muita fome, tua mente não está bem, você não está bem. E você está num deserto, de repente a tua mente ela te apronta uma. Você começa a enxergar, sabe o quê? De repente um lugar bonito que tem palmeiras, você vai ouvir água corrente, você vai enxergar alguma coisa e acha que é um oásis. E quando você chega perto não tinha nada disso. Salomão experimentou miragens. Ele não estava legal. Uma celebridade com enorme vazio de alma.
Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é, curiosamente, passageiro, sem sentido. Não preenche a minha alma. E no que ele fala? Ele fala de trabalho. Que proveito tem o homem? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho em que ele trabalha debaixo do sol? Eu ouvi uma vez uma palestra do Luiz Marins, isso foi ainda no colégio evangélico. Leopoldo, há muitos anos quando você começou, isso já fazem quase 20 anos, né? É isso aí. Mas essa palestra, ela me marcou, quando o Luiz Marins diz assim: os nossos melhores anos, a gente dedica ao trabalho. Começa lá alguns começaram com 15, hoje talvez com 20, mas digamos até os 60 anos. De 20 aos 60 anos, um pouco mais tarde, até 65. São os melhores anos de vida. Nós dedicamos 8 a 10 horas de trabalho por dia. Das melhores horas do dia, das 7, 7h30, até as 18, ou um pouquinho mais. E se nesse universo, a partir de uma experiência, através de uma pesquisa em Cambridge, ele diz que 80% das pessoas são desmotivadas. Apenas 12% são motiváveis, se tu botar uma pilha Duracell nelas, e aí sim, 4% que são motivadas e 2% são altamente motivados. Que coisa triste, né? Então nós temos o universo às melhores horas do dia, da vida, e a galera está desanimada. Quantos estudaram para ser engenheiro e de repente vendem cachorro quente? Abrem alguma coisa na área de gastronomia e são bem-sucedidos. Mas eu queria dizer essa coisa de trabalho, pessoal. E a gente precisa trabalhar, não tem escolha. Quem já ficou desempregado um tempo sabe que não, nada de ficar desempregado. Tem gente que gosta de ficar meio ano aí com salário de desemprego. Não. Isso não funciona. E a mente humana sem trabalho é a oficina do diabo. Então o trabalho, ele tem suas fragilidades. Ele fala do tempo. Uma geração vai, a outra geração vem, porém a terra para sempre permanece. E nasce o sol, põe o sol, a prece volta ao lugar onde nasceu. O vento vai para o sul, vai para o seu giro para o norte, continuamente vai girando, volta o vento sobre os seus giros. Fala do tempo. As coisas passam, envelhecendo, né? Como o tempo passa. Já estou 20 anos naquela empresa. Como cresceu aquela criança. Amamos falar do tempo. Mas também amamos falar do tempo do sol. Quente hoje, né? Sol, né? Pois é. Chuva, vai chover de novo. Tipo papo de elevador, não é verdade? Parece que isso é coisa antiga. Fala do trabalho, fala do tempo, continuando. Fala da natureza. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros vão, para ali tornam a ir. Todas as coisas cansam tanto que nem pode se expressar. Os olhos não se fartam de ver. Os ouvidos nunca vão ficar cheios de tanto ouvir. Ele fala umas coisas meio óbvias aqui, né? Mas, pois é, tudo é vaidade, tudo cansa, tudo é sem graça. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada de novo debaixo do céu. Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e acho a vida um grande saco. Daí eu vou botar aqui, né? Isso não está escrito. Ele fala de sabedoria. Eu apliquei então meu coração a entender a sabedoria, o conhecimento, os desvarios e as doidices, a fim de saber o que também isso era aflição de espírito. Depois que você leu, estudou, fez pós, doutorado, pós-doutorado, você ainda diz, caramba, e agora? E aí quando esse poço de sabedoria depois vai embora, quem fica com todos os materiais? Meu avô foi um cara muito inteligente. Estudou em Johannæum, na Alemanha. Era na base da escrita, da estenografia. Ele tinha uma biblioteca enorme. Ali tinha materiais, assim, arquivos. E na minha família tem vários pastores, missionários. Chegou um momento que ninguém queria aquilo. Um dia eu olhei também, estenografia em alemão ainda, cara. No final, isso foi tudo pro lixo.
Porque também as épocas passam. Aquilo que era de 50 anos atrás, em 25 anos já não servia mais. O que é de 20 hoje não serve mais. Então, de repente, tu tens aquilo tudo na mente. E quem vai herdar? Os próprios filhos não têm paciência de ouvir nossos papos muitas vezes. Netos muito menos. Depois que o cara foi, ele era uma subidade. Como era inteligente, né? Aí ele ganha o nome de rua. Falando sério, pessoal. Alegria. Pensei comigo, vamos experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Que cara chato, né? Meu bom. Aí prazer no vinho. Decidi me entregar ao vinho, a extravagâncias, mantendo, porém, a mente orientada para a sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Quando a gente é novo, 20 anos, tu olha até os 80, nossa, isso está longe. Quando tu chega, tu já tem mais história do que futuro. Eu já tenho 60 de história e talvez, não sei, 10, 15, 20 de futuro. E de repente tu diz, aquilo passou muito rápido. E quando mais para frente passou mais rápido ainda, porque aqui vai enxugando e um dia é o último dia. Bom, gente, então vamos fazer projetos. Como é que diz? Escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Pronto, posso morrer. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares. E neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para chegar aos meus bosques verdejantes. Comprei escravos, escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Riqueza e cultura. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras, também de um harém, as delícias do homem. Ele tinha um harém. Esse cara tinha 1000 mulheres. Dizem que as 1000 mulheres não seriam o problema, seriam as 1000 sogras. Vocês riram, é? Isso aí não foi legal agora, né? Brincadeirinha. Fama, tornei-me mais famoso e poderoso que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Trabalho, prazer e consumo, não me neguei nada que meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. E aí o final frustrante. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Chato, chato, chato esse cara. Só que desses chatos, o mundo está cheio. E talvez nós até um pouquinho dentro da nossa própria casa. Eu preciso avançar um pouquinho. Pensei comigo, mas é muito frustrante só falar de como a vida é chata, enfadonha, não faz o menor sentido. O que será que aconteceu para chegar ao fim com tanto mimimi? Existem personagens bíblicos que chegaram ao fim satisfeitos de dias. Interessante quando a Bíblia fala de Abraão, Isaac e Jacó e uns nomes lá do Antigo Testamento. Ele diz assim, und Abraham war alt und lebenssatt. Ich bin satt. Está satisfeito? Ja, ich bin satt. E Abraão era velho e estava satisfeito de dia. Satisfeito quando pergunta, está satisfeito? Sim, eu estou satisfeito. Que delícia, né? A gente tinha fome, está satisfeito. Quer dizer que alguns personagens, eles diziam, estou satisfeito de dias. Deus, tu pode me levar. O que foi bom, foi bem bacana. Mas não daria para dizer a mesma coisa aqui de Salomão. Não basta começar, é preciso terminar bem. Quem não tem uma história dessa para contar? Quem não tem um parente que você viu que começou bem, e de repente, o cara se perdeu. Quem de nós não tem um conhecido? Gente, nós vamos ter que ler ainda um textozinho aqui, ó, de 1 Reis 11. O Reis, para mim, aqui está o gatilho da queda
dele. Então não adianta dizer que o mundo é azarão e as coisas não fazem bem e que tudo é vaidade. Tem uma razão. Nós temos que olhar ainda para ela. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Então quer dizer que a primeira mulher dele foi a filha de Faraó. Um rei poderoso, casar com uma filha de Faraó, aqui é mais do que o amor por uma mulher. Aqui tem poder junto. Tá certo? E Deus proibia pegar mulheres fora do povo de Deus. Ele casou com moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas. E elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. Deus não tinha nada contra as outras mulheres, mas sabia da sedução dessas mulheres a partir da sua vida espiritual e dos outros deuses. A estas se uniu Salomão com amor, mulheres que lhe perverteram. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Abonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perverteu em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificavam seus deuses, porque o Senhor se indignou contra o Salomão, porquanto desviara seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Qual é o problema que nós podemos enxergar aqui? Poder, sexualidade fora do lugar, conforme Deus deseja. Isso sempre leva a coisas ruins. Não tenho medo de falar essa palavra, ela é ousada. Uma sexualidade fora dos propósitos divinos, as consequências não são nem morais, mas é confusão certa. 3. Essas mulheres traziam seus deuses. As mulheres normalmente são mais fiéis à espiritualidade. O homem vai de carona, tá bom, pode ser, né? Foi o que Salomão fez. E essas mulheres trouxeram várias divindades que Deus proibiu. E o mais dramático, esse Deus Moloque, era um Deus que ele era assim, ele era uma estátua aqui embaixo, e aí ele tinha as mãos assim. E abaixo da mão aqui se fazia fogo. E aqui se botava nessas 2 mãos crianças que eram sacrificadas ao Deus Moloque. E isso Salomão deixa entrar de novo na terra. Deus era radicalmente contra qualquer sacrifício humano. Então, isso virou um caos. E quando perdemos nossa alegria nas coisas simples. Mário Sérgio Cortella vai dizer: ninguém vai lembrar de você se você foi presidente. Aliás, você, diante das portas da eternidade, quando você estiver no hospital, ouvindo pip, 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 você não vai ter desejo, me tragam, por favor, todos os meus atestados, atas de que fui presidente, fui prefeito, fui governo, eu tive uma grande empresa. Você também não vai querer, põe a minha Mercedes lá fora, deixa eu dar uma espiadinha antes de morrer. Você também não vai dizer, me traz aí meu atestado, aí de repente que eu me formei em medicina. Você também não vai dizer, traz minhas medalhas que eu conquistei nas Olimpíadas. Tem 2 coisas que diante da morte nós queremos. Eu quero minha família, as pessoas que me são caras e que sempre estiveram comigo. E a segunda coisa, o que vem depois da morte. E eliminou essas 2 coisas. Porque quem ama 1000 mulheres não ama ninguém. Não vem com esse papo.
Porque se ele amasse uma, ele não teria 999 outras mulheres. Quem ama duas, não ama nenhuma. Segunda questão, a sedução da espiritualidade. Faz parte, atiçada, uma espiadinha no satanismo, um pouquinho no ubandismo, um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo, um pouco no budismo. Faz parte da curiosidade humana. Não durmam de touca, porque o diabo não dorme de touca. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. A espiritualidade. Se a espiritualidade é só uma coisa humana, bingo, faça o que quiser. Mas se Deus é o Deus revelado em Cristo Jesus, não tem como olhar para as outras divindades. Eu respeito todos eles. Mas a Bíblia fala de um único Deus, Pai de Jesus Cristo, que voltará para julgar vivos e os mortos. E finalmente, Salomão se perdeu então no poder, mulheres e na sua espiritualidade. Eu encerro com uma palavra bem bacana de Dom Helder Câmara. Gosto dessa palavra. É uma graça de Deus poder iniciar, porém é uma graça ainda maior permanecer no bom caminho. Porém a graça de todas as graças é não deixar-se desviar do caminho correto, ainda que quebrantado, cansado, seguindo adiante até o alvo. Jesus Cristo, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, Conselheiro. Amém? Nós queremos orar. Quem puder, coloque-se de pé, por favor. Pai de amor, graças te damos por tua palavra que nos alcançou. Muito obrigado a Deus que conecta e diz respeito também à minha vida, à nossa vida. E as seduções, aliás, são bênçãos. Comida, bebida, sexualidade, prestígio, sucesso, trabalho, posses, tudo legal. Mas sabemos, Senhor, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Quando essas coisas vão ocupando, minando o nosso coração. Quando essas coisas, Senhor, vão nos desviando das balizas da vida. E nós nos perdemos nos prazeres, no poder, numa sexualidade desenfreada, numa ambição, numa ganância. E o nosso coração se afasta de Ti. No meio de tudo isso, Senhor, tem uma palavra que o Senhor nos diz hoje de manhã. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Toma meu coração, toma nosso coração. Nosso centro da vontade, das escolhas. Senhor, eu sou teu. Eu quero ser teu. O Senhor me comprou, pagou um alto preço para que eu fosse teu para toda a eternidade. Eu lhes darei a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará de minhas mãos. João 10, 28. Dá-me o teu coração. Jesus querido, em seguida nós queremos ainda tomar a ceia. Prepare esse momento para que também ali possamos nos entregar de coração e deixar todo o nosso fardo, as vaidades, as coisas desnecessárias diante do trono, diante da cruz de Cristo. Em nome de Jesus, amém.